A paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Por favor, abram as Bíblias, suas Bíblias, no primeiro livro de Reis, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versos. Primeiro Reis, capítulo 1. Glória a Deus. Amém? O rei Davi era já velho, de idade avançada, e por mais que o envolvessem com cobertas, não conseguia se aquecer. Então lhe disseram os seus servos: busque-se para o rei, meu senhor, uma jovem virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele. Durma ela no seu seio, para que o meu rei, meu senhor, se aqueça. Assim procuraram por todos os termos de Israel uma jovem formosa, e acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. Era jovem sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou, dizendo: eu reinarei. Preparou carros e cavalheiros e 50 homens que corressem diante dele. Seu pai jamais o havia contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Além disso, era ele muito formoso de parecer, e sua mãe o havia gerado depois de Absalão. Teve Adonias entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que lhe deram o seu apoio. Até esse versículo. Irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Eu tive a oportunidade de meditar bastante nessa palavra, e como Deus sempre faz, Ele sempre está nos surpreendendo, né? E hoje aqui, ouvindo algumas citações dos irmãos, dando avisos, Herones mesmo e outros irmãos aqui ao testemunhar, vocês vão perceber que muito daquilo que a gente vai tratar, que a gente vai conversar, né, que a gente vai explorar nessa noite, dentro desse texto, e também nos capítulos 2 e capítulo 3 desse livro, tem tudo a ver com o que foi falado até esse momento. E eu gostaria de dizer que a palavra que me foi dada foi de uma forma muito suave, muito tranquila. Quando eu meditei nesse livro, eu pude entender algumas coisas que antes eu não havia entendido, e Deus me falou de uma forma muito clara, e eu falei: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor está falando comigo, e eu creio que é uma palavra que eu quero compartilhar com a igreja. Eu gostaria de falar com o teu povo. E era uma palavra que a todo momento ela me permitiu fazer uma reflexão muito íntima, e em nenhum momento me privou de reconhecer o quanto ela fazia sentido na minha vida. O que eu estou querendo dizer que não é redundante isso que eu vou falar, mas a todo instante, muito mais ainda, essa palavra, ela, assim como a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, né? E é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Essa palavra, ela fez isso comigo. Ela conseguiu me fazer eu entrar, né, numa dimensão que aprove a mim discernir muitas coisas, pensamentos e muitas intenções do meu coração. E nesse momento eu gostaria muito que ela fizesse sentido para você. E para que ela faça sentido para você, você precisa se comprometer agora, nesse momento, com alguns procedimentos. Nós temos falado aqui algumas vezes, porque isso é bom para que você ouça. Então eu gostaria que você agora, nesse momento, se desconectasse. Você desligasse os aparelhos eletrônicos, quaisquer que sejam, até mesmo a Bíblia online. Eu gostaria até que você nem estivesse usando. Atenha-se ao que nós vamos compartilhar, é o que Deus pode te dar.
Desligue. Não permita que alguém do seu lado te incomode. Não permita que alguém do seu lado te fale olha que interessante. Se porventura fala, olha, eu estou prestando atenção e você não está sendo bom para mim, você está ao meu lado. Isso é muito importante. Eu gostaria de dizer que, quando eu li essa palavra, eu cheguei à convicção que eu sou um discípulo de Jesus. Eu li a palavra e ao final eu falei assim, eu sou um discípulo de Jesus. Isso tudo fez sentido para mim porque eu comecei a pensar em quem eu era e quem eu sou. Há alguém que possa dizer assim, Vitor, você poderia já ser até bem melhor, né? Tantos anos depois. Mas eu glorifico a Deus que eu era uma pessoa e hoje sou outra pessoa, totalmente transformada pelo poder de Deus. Totalmente transformada. Mas mesmo sendo transformado, eu tenho os meus momentos em que os meus problemas, os problemas que eu estou passando, as lutas que eu estou vivendo, lutas semelhantes a que você está vivendo, esses problemas eles se transformam em crises. Sabia que o problema ele é natural da pessoa humana e muito mais ainda de nós como somos servos de Deus. Nós estamos o tempo todo, parece, buscando problemas. Por quê? Porque nós somos contra tudo isso que está aí fora. Nossos princípios são outros. A nossa maneira de ver o mundo é outra. Nós encaramos as questões hoje que são tratadas com tanta leviandade nesse mundo com um olhar muito mais sério. Por exemplo, nós tratamos as questões acerca do casamento com uma seriedade que hoje talvez não se trate. O relacionamento a dois, a vida conjugal, o viver em santidade. Então todas essas questões e outras mais são tratadas com um olhar diferente por nós. E pensando nessa forma, eu raciocinando, eu falei assim, bom, então eu de certa forma, todo instante eu busco problemas. Eu busco problemas. Mas quais são os problemas que na minha vida, em algum momento, se transformam em crises? Existem problemas que a palavra de Deus diz que nós estamos, que nós passamos e que o Senhor nos sustenta para suportar. Mas existem questões, existem problemas que têm se tornado crise. E esses problemas, muitas vezes, na vida do servo de Deus que se converte hoje, ou de quem está caminhando há muitos anos com o Senhor, tem se tornado crises. E crises que têm impedido você de prestar literalmente um louvor, de levantar as suas mãos, de estar em comunhão. Então notem, problemas nós temos. Mas como enfrentar esses problemas ao ponto de que eles não se tornem crises na nossa vida? Uma característica comum à crise é que ela sempre gera oportunidades. Para todos nós que estudamos, em 1929, a grande crise da Bolsa Econômica dos Estados Unidos, a Bolsa de Ações dos Estados Unidos, houve uma quebradeira geral, né? Os investidores retiraram o dinheiro da Bolsa e muitas indústrias foram fechadas, desemprego, muita coisa ruim aconteceu e impactou o mundo todo. Uma nação como os Estados Unidos, com poder econômico, quebrando, o que seria do resto do mundo? E houve muita tragédia no mundo todo. Mas muitas pessoas ganharam dinheiro nessa época. Muitas pessoas investiram, viram naquela crise a oportunidade de se beneficiar. Nós estamos vivendo hoje uma crise chamada crise hídrica, né? Então cada um de nós aqui está
mudando o seu comportamento em relação à água que não tinha no passado. Estamos diminuindo a vazão da água na torneira, a descarga já não funciona do jeito que funcionava, o banho que era de 10 agora é de 5 minutos, e por aí vai. Então nós estamos nos adaptando a uma crise que está me incomodando, porque se eu não fizer isso eu vou ficar sem água. Mas antes de chegar à crise, a água era um problema. Percebe? A água era somente um problema. Todos ouvíamos falar que os mananciais precisavam ser preservados, né? Que o assoreamento dos rios não podia acontecer, o desmatamento, o mau uso, o uso descontrolado. Hoje chega a ser ultrajante você ver alguém lavar a calçada com a torneira ligada. Você se sente, né, ultrajado, não é verdade? Quantos de nós já andando por aí, você vê alguém ameaçando abrir a torneira e limpar a calçada, você acha aquilo ali inadmissível. Mas não era. Nós não olhávamos assim desse jeito. O nosso comportamento mudou porque isso se tornou uma crise. Nesse livro que nós lemos, o livro de Reis, nós temos uma situação muito peculiar. Por isso o livro, ele trata do momento que antecede Salomão ser coroado rei. Mas antes disso tudo acontecer, a história ela é repleta de detalhes, e detalhes curiosos. Davi já era velho, e vocês viram na leitura que muitas ações foram feitas para que Davi, né, fosse aquecido. Então havia todo um cuidado em volta do rei. Mas Davi já estava passando. Suscitou no meio do reinado, do reino de Israel, um desejo muito grande naqueles que eram prováveis sucessores de Davi, a possibilidade de ocupar o trono. O problema começa a se tornar uma crise. Começa a se tornar uma crise na medida em que nós lemos um livro aqui, Adonias, filho de Davi, se achando merecedor ou mais merecedor do que qualquer outro de ser coroado rei, ele maquina por trás das cortinas a possibilidade de ele ser coroado rei. Então ele junta uma turma, né, nós lemos mais à frente, nos versículos 7 e 9, teve Adonias entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que lhe deram o seu apoio. Então ele junta uma turma que dá apoio a ele, que tenta legitimar esse desejo dele de ser coroado rei, e fala: olha, vem cá, provavelmente muitas promessas, olha, vem cá, vocês me apoiam, eu vou ser coroado rei, é provável que eu seja coroado rei, e aí a gente vai ficar numa boa. Ele trama tudo por trás. E é interessante que esse surgimento desse desejo de Davi, de Adonias, ele se dá, e aí vai eu abro um parênteses com a reflexão de nós pais. Notem o verso 6, o que ele fala, o que o texto fala. Seu pai jamais o havia contrariado, dizendo: por que fizeste isso? É bem provável que no coração de Adonias há aquele sentimento de falar: olha, meu pai nunca me reprovou em nada. Eu junto essa turma, dou o golpe de estado, ele me coroa rei e eu estou lá. Comportamento semelhante ao que nós vemos nos dias de hoje, não é isso? Algumas coisas até lembram, né? Talvez você esteja até se lembrando de alguns fatos econômicos, políticos. Mas no verso 30, né, eu vou dar uma pulada, no verso 30, Davi, contrariando todo esse desejo de Adonias, né, ele diz:
que assim como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo, teu filho Salomão, ele falando para a mãe, para Betseba, assim como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo, teu filho Salomão reinará depois de mim, se assentará no meu trono, em meu lugar, assim mesmo cumprirei hoje. Nós vemos um salto aqui na história para entender o seguinte: contrariando tudo que Adonias fez, Salomão foi coroado rei, mesmo com tudo que ele fez. E diz a Bíblia no verso 49 do capítulo 1 que então, tomados de pavor, levantaram-se todos os convidados que estavam com Adonias e cada qual foi para o seu caminho. A turma deu no pé. A turma que estava com Adonias falou, opa, Salomão que é rei, eu estou vazando, estou saindo fora, vou ficar em outro lugar, aqui eu não fico. Muito bem, irmãos. Como enfrentar os problemas quando esses problemas se transformam em crises? Havia uma crise, como eu relatei aqui rapidamente, nesses fatos, instaurada em Israel. Um rei saindo de circuito, um provável sucessor que tenta dar um golpe, maquina. Salomão coroado rei, provavelmente sem unanimidade, porque alguns estavam apoiando a princípio seu irmão Adonias. Como enfrentar um problema quando ele se transforma em crise? No capítulo 2, versículos 5 a 9, nós vemos Davi dando alguns conselhos a Salomão. Ora, tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou e em tempo de paz vingou o sangue derramado, em guerra, manchando com ele o cinto que tinha nos lombos e os sapatos que trazia nos pés. Davi falando para Salomão: faze com ele segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam a sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, os de Gileadita, usarás de benevolência, estarão entre os que comem à tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Lembra-te, contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim de Baurim, que maldisse com maldição atroz, no dia em que eu ia a Manaim, quando ele saiu encontrar-se comigo junto ao Jordão. Eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora não tenhas por inocente, és homem sábio, e bem saberás o que hás de fazer para que as suas cãs desçam a sepultura com sangue. Após os conselhos de seu pai Salomão, nós vemos nos versos seguintes que uma das primeiras atitudes de Salomão foi eliminar os inimigos. Nós lemos nos versos seguintes, nos capítulos seguintes, que lá Salomão, ouvindo os conselhos de Davi, ele elimina os inimigos, elimina aqueles que porventura poderiam minar o reino, aqueles que não estavam caminhando com ele, aqueles que não seriam saudáveis a tudo aquilo que viria a acontecer em Israel. Irmãos, nós podemos iniciar nossa caminhada com o Senhor, ou estarmos caminhando com o Senhor, sabendo quem ou o que realmente é danoso para mim, para a minha vida espiritual, para a minha família, para a minha vida profissional, para o meu ministério, mas muitas vezes nós permanecemos inertes frente a isso. Então a primeira forma de enfrentar a crise, quando o problema se transforma em crise, é não fugindo da crise, encarando-a de frente. Muitas vezes nós vamos postergando
esse problema que se tornou em crise, deixando para amanhã. E ele vai tomando uma proporção tão grande, mas tão grande, que quando você olha, parece impossível de ser resolvida. Não deixe o seu problema se transformar em crise. Resolva-o agora. O Senhor, Ele está presente nas nossas reuniões, nos nossos encontros, e agora, nesse momento. Salomão poderia muito bem postergar o que ele fez com os inimigos dele. Ele poderia deixar, não, depois eu faço isso, eu resolvo, eu limpo a casa. Mas não. Ele entendeu que os inimigos, eles precisavam ser tirados, eliminados. Existem inimigos, algumas coisas, eu me atrevo a dizer algumas pessoas, que de fato nós precisamos pedir e fazer, às vezes, com que eles saiam das nossas vidas. Talvez seja duro ouvir isso, mas talvez essa seja a única forma de não deixar a crise, o problema, se transformar em crise na sua vida. Elimine isso. Não seja condescendente. É um comportamento? Mude. É um lugar? Deixe de ir. Eu preciso eliminar, deletar da minha vida inimigos declarados daquilo que o Senhor tem me dado. Estude a crise sobre todos os ângulos. Não se deixe tomar pelo desânimo. Nenhuma crise é maior do que o poder de Deus. Nenhuma crise é maior do que o poder de Deus. Às vezes, nós temos em casa, eu acho que todos nós temos em casa aquele cômodo, aquela despensa, onde tudo que a gente está em desuso, a gente coloca lá dentro. Não é verdade? A gente vai colocando. E a gente se surpreende quando a gente cai um sentimento de limpeza. Ou então a mulher, a esposa, já cansou de falar, então para ela não falar mais a 100ª vez, né? Já falou 1, 2, 10, e você ainda não fez aquela limpeza. E quando você abre aquele cômodo, aquela despensa, você encontra tanta coisa desnecessária, mas tanta coisa que você para e fala assim: meu Deus, para que isso? Por que eu estou guardando tanta coisa? Para que tanta coisa está guardada? Isso nem existe mais. Muitas vezes nós nos comportamos assim. Guardamos coisas em lugares secretos e não nos desfazemos delas. Parece que esperando a oportunidade de fazer uso em algum momento. Irmão, eu vou coincidentemente, na hora que eu estava fazendo eu vi uma propaganda na hora que eu estava estudando, e aí eu aproveito para falar para você, um site muito famoso aí, Desapega. Libera. Manda embora. Você não precisa disso, irmão. Você não precisa disso para ser feliz. Você não precisa disso para ser reconhecido, não. Você é mais que isso. Viu, moça? Você não precisa dessas coisas para se tornar mais bonita ou mais desejada. Desapega disso. Você é mais importante para o Senhor. Moço, se liga. Deus tem preparado para você algo maior do que os seus olhos estão vendo. Existe um futuro muito grande pela frente. Nós temos falado isso, a igreja tem falado sobre essas coisas. Não são exemplos impossíveis de serem alcançados, não. E você sabe disso. Como enfrentar os problemas quando se transformam em crise? Segundo ponto, praticando a comunhão e confiando no que a palavra diz. 1 Coríntios 10,13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens.
Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amém? Amém? É isso. Deus, Ele é conhecedor de tudo que está acontecendo. De tudo, sem ressalva, de tudo. Aí você pergunta, Vitor, tudo? Tudo. Até aquilo. E Ele sabe até onde eu posso suportar. Agora, desapega. Não deixa o seu problema se transformar em uma crise quase intransponível. Pratique a comunhão e confie no que a palavra diz. Dizem os estudiosos que Salomão tinha entre 18 e 21 anos quando ele começou a reinar. Entre 18 e 21 anos. Ou seja, era muito jovem. Perfeito? Mas ele tinha um relacionamento com Deus que dava-lhe plena noção de quem ele realmente era. E a gente vai ler sobre isso. Embora sendo rei. Isso permitia a Salomão abrir o coração falando de seus desejos, anseios e de sua fragilidade. Ora, a comunhão que ele mantinha com o Senhor permitia que tudo isso fosse falado de uma forma muito suave, muito tranquila. E nós vamos ler isso agora. 1 Reis, no capítulo 3, no verso 7 diz: Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi. Ora, ele já estava falando, com 18 anos, Senhor, o Senhor me colocou como rei. Eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Muitas vezes, irmãos, nós estamos numa batalha e sofremos uma pequena derrota. Aí vem o desânimo, a solidão, o desespero. Isso se torna uma bola de neve, uma crise diabólica na vida da gente, que parece que não vai ter saída. Parece que você, por todos os lados que você olha, tudo é contra você. Tudo é contra. E o que vai te sustentar e o que me sustenta é a comunhão que eu tenho com o Senhor. Porque a palavra, como eu disse, ela é viva e ela é eficaz. E é essa palavra que está no seu coração que vai falar para você: olha, Vitor, não desiste não. Ela fala no meu coração, ela está guardada no meu coração, e ela fala: Vitor, não desiste não, prossiga, vale a pena. E eu quero te dizer a você que vale a pena prosseguir. Praticando a comunhão e confiando no que a palavra diz. A palavra diz que se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Você pode dar glória a Deus por isso? Isso é muito profundo. A comunhão com Deus pressupõe eu não andar em trevas. Vitor, então você está me dizendo que se eu estou andando em trevas eu não mantenho comunhão com Deus? Não, eu não estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Nós estamos nos atendo ao que a palavra está dizendo. E não é um texto fora do contexto virando pretexto. É a palavra lida direta.
E eu não sou discípulo do último pregador que ouço, nem do último livro que leio. Eu sou discípulo da Bíblia. Glória a Deus. Eu preciso construir um relacionamento com Deus baseado em quem realmente eu sou. Aí as crises virão, e eu saberei quem é Deus e Ele quem eu sou. E não adianta eu tentar inventar algumas coisas, mas existem algumas armas que são básicas. Você precisa ler mais a Bíblia, você precisa orar mais, e você precisa muitas vezes esperar mais. Esperar. Inclusive, isso que você está pensando. Muitas vezes, nós tomamos algumas decisões, depois nós perguntamos, né? É interessante isso, né? A gente fala e depois pergunta. A gente, aliás, decide e depois pergunta. A gente faz, aí depois vai ao pai, ou vai ao irmão, o discipulador, e fala: o que você acha disso? Ah, você já fez. E você está me perguntando agora? Depois que você fez, você me perguntou? Eu não estou falando aqui para você ser dependente de alguma pessoa que não seja do Espírito Santo de Deus, mas que o Senhor te dê discernimento até que ponto você manter a comunhão e viver a comunhão passa por um princípio, por alguns princípios. Existe um princípio de discipulado, de comunhão, que nasce naturalmente no meio da igreja, e eu tenho visto isso acontecer de uma forma muito saudável, muito gostosa, e isso tem sido muito bom. Eu lembro que em 1900, eu acho que eu não vou errar o ano, né? 1990, aí alguém já falou: ixi, eu nem estava nascido, né? Era 1990, a maioria já estava, né? Vamos colocar que seja 92. Tudo bem, 92, vamos lá, botar 92, 97, 99. Muito bem. Em 1992, como é importante ouvir, né? Em 1992, eu já trabalhando, eu me achei assim, com condições plenas de comprar um carro. Não é o carro que levou o Ricardo é um antes desse. Não é aquele carro que o Ricardo já contou aqui, que deixou ele na mão, não. É um outro, é um antes. Esse que deixou na mão, foi ele não. Mas vocês vão entender melhor agora. Muito bem. Em 1992 eu resolvi comprar um carro. Beleza, comprar um carro. E aqui em Vitória, né, uma cidade, vamos dizer, um pouco, as novidades são mais tardias, vamos dizer assim, né? Melhor esse termo. Eu resolvi comprar esse carro, e numa época em que carro aqui em Vitória, em 92, talvez os nascidos nessa época, por aí, vão lembrar que era uma coisa difícil. Não era igual hoje, não. Pátio cheio de carros novos, esses carros, né? Então a gente via um Fiatzinho, um 147 azul do Eli, ou então um Chevetezinho SL do Derones, bem velhinho, uma Brasília branca do irmão Valtir, né? Uma Chevy 500, que eu acho que nem existe mais, do Ailton, né? Que já andava aquela garota. Ailton tá aí? Tá, né? Aquela monte de jovens, a gente ia em cima ali, era uma festa, um Passat marrom verdinho do Júlio, até que ele resolveu casar e vendeu e comprou uma motoca. Então esses eram carros, e eu quis comprar um carro nessa época. Muito bem, olha só, e eu fui comprar esse carro. Meus irmãos, eu cheguei no lugar para comprar esse carro, era um Passat quadradinho, farolzinho quadradinho, né? Muitos aqui devem lembrar. E eu olhei esse carro na garagem da pessoa e falei: esse carro lindo, maravilhoso, quero esse carro. Não, vou comprar. Então tá certo, aqui comprei o carro, não olhei nada, comprei o carro e fui embora. Só que eu fiquei de pegar a documentação no meio da semana, enfim. E eu fui pegar a documentação com a pessoa, ele trabalhava numa escola aqui de Vitória, e eu cheguei lá no pátio da escola, e subi, fiquei no estacionamento esperando ele. Nisso veio uma menina, uma colega, uma menina que eu conhecia há muito tempo, e ela se aproximando perto de mim, muito inocente,
E ela chegou perto de mim e falou assim: ó, Vitor, tudo bem? Eu falei: tudo bem, fulano. Ela falou assim: olha, que legal, você está fazendo aqui? Eu falei: não, eu comprei esse carro e vim aqui pegar os documentos, assinar, tá, essas coisas, detalhes. Aí ela falou assim, muito inocente ela, né? Ela olhou assim o carro. Marcelo vai morrer de rir agora, Marcelo. Ela olhou o carro assim, olhou por trás e falou assim: ai, Vitor, cadê aqueles buracos que tinham no carro? Quando ela falou isso, irmãos, aquele problema ele se tornou uma crise para mim. Eu fiquei em crise. Olha, uma crise se abateu sobre mim. Eu fiquei assim: meu Deus, o que eu falo? Mas para não perder a pose, e às vezes a gente faz isso. Já reparou que a gente faz isso com um problema? Irmão, como é que tá? Tudo bem. E aí, irmão, como é que você tá? Tá tudo normal. Nem oração você consegue pedir mais. Tamanha crise. O seu problema se torna tão grande que nem oração você consegue compartilhar. Você não consegue vir numa reunião de vigília, que tem acontecido maravilhosas, e falar: irmãos, eu preciso, eu sou misericórdia da minha vida, eu estou passando por um problema que tem detonado a minha vida, eu preciso que a igreja ore, que a igreja... Você não consegue fazer isso. Você não consegue, porque esse problema se tornou uma crise, e eu me atrevo a dizer uma crise cancerígena. Bom, e eu, para não perder a pose, fazendo semelhante a isso tudo que eu estou falando, eu falei assim: não, esse carro, não, ele está perfeito, o problema dele foi todo resolvido, ele não tem problema nenhum, pode deixar. Eu já sabia dos buracos, não sabia nada, fiquei sabendo naquela hora do buraco, que tinha mais de um buraco. Depois eu passei a procurar buraco lá e vi que era um monte de massa que tinha. Descobri que o carro tinha mais buraco do que lata. Eu falei: meu Deus, o que eu fiz? Já tinha feito. Paguei, o homem já estava com dinheiro e já tinha vazado. Muitas vezes a gente precisa de orientação para resolver alguns problemas que se tornaram em crise. Uma terceira forma de enfrentar esse problema que se tornou crise: pergunte a Deus de que forma essa crise pode abençoar outras pessoas. Tenha coragem. Pergunte a Deus de que forma esse problema que se tornou uma crise, ele pode ao menos abençoar alguém. Pelo testemunho a todos, em sua confiança em Deus, muitas pessoas, eu glorifico a Deus pela vida de irmãos que têm caminhado há muito tempo, e a gente vê nas suas lutas, nas suas dificuldades, mas você vê um sorriso no rosto. Ele não omite a crise. Eu até sei, nós sabemos, até estamos em oração, mas existe o tempo de Deus, né? E nós não desconsideramos o tempo do Senhor, e nós cremos que o Senhor vai dar a vitória, em nome de Jesus. Mas eles estão ali na batalha, na luta, e o sorriso nos lábios, a palavra de confiança, isso é um alento para os nossos corações. Então, pelo testemunho a todos, em sua confiança em Deus, que tudo vai mudar. Essa é uma forma de abençoar. Uma segunda forma é pelo aprendizado, que o capacitará para ajudar outros em situações semelhantes, discipulando, dizendo que podem contar com sua ajuda para obterem vitória. Irmãos, esse talvez seja o grande X da questão. Está passando por luta? Glorifique a Deus. Deus te deu a vitória? Glorifique a Deus, compartilhe. Peça ao Senhor discernimento, porque Ele vai te mostrar quem você pode ajudar, quem você pode dar um abraço, quem em meio a uma reunião como essa de senhoras aqui, Deus vai falar: olha, eu quero o seu abraço. É você quem deve abraçar aquela menina lá. Pergunte a Deus de que forma essa crise pode abençoar a pessoa. E quando nós lemos o texto, nós observamos uma preocupação que Salomão tinha em ser diferente. E ele surpreende até Deus. O verso 9 do capítulo 3 diz o seguinte: portanto, dá ao teu servo um coração entendido,
para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este tão grande povo? A preocupação de Salomão não era só com ele, não. Havia uma preocupação no coração dele, que ele tinha uma responsabilidade naquele exato momento de julgar o povo. E quantas questões iriam surgir? E quantas questões surgiram? E ele precisava de ter entendimento, sabedoria. Ele pede, e ele surpreende a Deus. Salomão, ele apresentou sua necessidade de forma clara. Mas você sabe o que acontece? Muitas vezes, a constante preocupação com a gente mesmo toma conta de nós, da pessoa, de um modo tal que ela não consegue mais ver as necessidades e obrigações ao seu redor. Às vezes nós somos tão envoltos a esse problema que se tornou crise que a gente não consegue mais ver nada. Você não consegue saber se você mais é útil num grupo familiar. Você não consegue perceber que você é útil em um ministério X. Você não consegue se ver mais como um evangelista. Você não se sente merecedor de estar aqui levantando as mãos e glorificando a Deus. O que é isso? Desapega disso. Nós somos chamados para louvar ao Senhor, para cultuar um Deus vivo. Enganoso é o coração mais que todas as coisas, de Jeremias, e perverso. Quem o conhece, quem o poderá conhecer? Salomão, ele foi bem direto. E o Senhor respondeu: e pareceu bem aos olhos do Senhor o ter Salomão pedido coisa. Versos 10 a 13 do capítulo 3. Pelo que Deus lhe disse: portanto pedisse isso, e não pedisse para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Também te dou o que não pediste. O que Salomão pediu surpreendeu a Deus, e Deus deu mais do que ele pediu. Preocupe-se com as coisas de Deus, irmãos. Nós devemos realmente crer nessa palavra. Nós temos que nos preocupar com as coisas de Deus, e Ele vai te dar muito mais do que você está pensando. Dê o seu tempo, dê o melhor do seu tempo. Não dê aquele tempo que está sobrando. Por favor, tenha como primícia no seu coração estar reunido com os santos. Não se esqueça disso. Não exclua da sua agenda coisas que são do Senhor, em nome de Jesus. Inclua no seu dia a dia alimentos que são saudáveis para a sua alma. Terceiro ponto, aliás, o quarto ponto agora, o que fazer quando os problemas estão se transformando em crise? Olhe para frente. Olhe para frente. Não olhe para trás. Romanos 8 diz: a palavra de Deus diz que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olhe para frente. Essa palavra é de ânimo para você. Essa palavra é o meu desejo do meu coração, que assim como fez comigo, Ele faça com você, que você saia daqui mais animado ainda com esse Deus, crendo que vale a pena prosseguir, olhando e falando: eu não vou deixar esse problema se transformar em crise, em nome de Jesus. É para cortar, eu vou cortar. É para tirar, eu vou tirar. É para mudar, eu vou mudar. Nós não somos exortados a dar graças por tudo, mas nós somos exortados
para dar graças em tudo. Não posso agradecer a Deus pelo meu pecado. Eu não posso agradecer a Deus pelo meu pecado, mas posso dar graças a Deus pelo perdão. Você pode dar graças a Deus pelo perdão. Você que nessa noite que entrou preocupado com o seu pecado, eu quero te dizer uma coisa: o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Você é chamado a ser uma nova criatura, uma pessoa diferente, a ter vitórias, a não deixar o seu problema se transformar em crise. Crise essa capaz de te tirar da presença do Deus Altíssimo. Você não pode agradecer a Deus pelos seus erros que resultaram em crise, mas pode agradecer porque a tribulação pode ser usada por Deus para preparar-o para grandes conquistas que virão. Você não pode agradecer porque os seus problemas se transformaram em crise, mas pode olhar para isso, tudo que está acontecendo com você, e falar: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor está me preparando para coisas muito grandes que estão por vir. Eu hoje, quando eu estava lendo um pouco mais à tarde, eu li aquela música uma música que fala: grandes coisas estão por vir, né? Grandes coisas vão acontecer neste lugar, e isso me encheu de uma alegria tão grande cantar aquilo ali. E cada vez mais eu me vi crendo nisso. E é um exercício muito gostoso. É um exercício muito bom. E olhando para frente, quando eu meditava no texto, eu percebi que Salomão, quando fez aquela petição ao Senhor, ele olhava para as frente. E tanto é que em capítulos que se seguem, Salomão ele tem a oportunidade de colocar em prática, ele tem condições, né? Deus oportuniza ele um momento em que ele tem que tratar de um problema, evitando que esse problema se transforme em crise. Crise essa que poderia surgir se ele não tomasse a decisão correta. Diz a palavra de Deus que uma mulher procura Salomão, ele já rei. Uma mulher procura Salomão e fala assim: olha, meu filho foi roubado de mim, e é ela quem roubou. E aí, Salomão, o que você faz? A decisão, a resolução daquele problema, ou a má resolução daquele problema naquele momento, poderia gerar uma grande crise. Até aquele momento isso era um problema. E é curioso que a gente, quando trata de algumas questões, né, internas com a igreja, a preocupação do presbitério, a preocupação da igreja é que aquele problema não se torne crise. E há uma grande responsabilidade nisso, porque ele pode se tornar. E cabe aos irmãos pedir de Deus sabedoria, muita sabedoria para lidar, o menor que seja. Salomão então ele decide cortar aquela criança. Ele fala: olha, eu vou partir essa criança no meio e resolvo o meu problema, resolvo o problema. E naquele momento o sentimento, né, da verdadeira mãe, aquele sentimento de cuidado, aquele sentimento que vocês mães sabem qual é muito bem, ele é expressado, e ela fala: não, se é para fazer isso eu não quero, pode ficar com ela, que mais prazer vai me dar em ver meu filho vivo do que partido ao meio. Então Salomão naquele momento tem um discernimento de quem é a verdadeira mãe. Irmãos, eu queria dizer com isso que há um princípio de sinceridade, e esse princípio de sinceridade pode fazer gerar dentro do meu coração um mover do Espírito Santo, capaz de fazer despertar na minha vida valores que estavam adormecidos, esquecidos ou não existiam. Existe um princípio de sinceridade que faz com que essas coisas aconteçam. A verdadeira mãe se manifestou porque esses princípios vieram
à tona. Nós precisamos parar para pensar nessas coisas com sinceridade, porque muitas vezes, volto a dizer, o meu problema, que se tornou uma crise, passa por isso. Existem valores que estão adormecidos, que estão esquecidos, ou que você precisa exercitar. Nós precisamos exercitar. É um desejo de ter um relacionamento íntimo com o Senhor. É a renúncia ao pecado. É o desejo de servir. É o exercício do perdão. É a genuína conversão. Estou finalizando, irmãos, e eu queria dizer para vocês que existe um corte profundo a ser feito em nossa alma. E esse corte é semelhante ao que Salomão ameaçou fazer. E esse corte, ele só é possível de ser feito se nós tivermos o desejo de praticar a justiça, a verdade e mantermos comunhão com o Pai. Eu gostaria muito que essa palavra fizesse sentido para você como ela fez sentido para mim. Não deixe o seu problema se transformar em crise. Salomão, ele tomou medidas aparentemente muito radicais, mas necessárias. E elas fizeram grandes coisas no reino de Israel. Então não pense que você está sendo radical. Pense que está sendo necessário fazer. E concluindo, essa mensagem de hoje, essa palavra que o Senhor nos deu, ao atravessar uma crise, você pode se perguntar: onde está Deus? E eu te respondo que Deus está onde sempre esteve. Isaías 57:15 diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O Senhor quer fazer tudo isso, em nome de Jesus.